Fala galera, beleza? Bom, dando sequência aí ao nosso estudo em relação à teoria atômico-molecular, eu farei aqui agora com vocês a correção dos exercícios da página 46, certo? Então, ó, começando aqui por esse primeiro exercício. Bom, o que nós temos aqui, certo? Esse primeiro exercício, ó, treinando então aí a teoria atômico-molecular, ele pede o seguinte, ó, forneça com a unidade correta a massa molar dos seguintes elementos químicos. Então, galera, vale destacar a seguinte situação. Existem dois tipos de massa, né? Existe a massa que eu chamo de massa molecular e existe a massa molar. Massa molecular e massa molar, elas possuem os mesmos valores, só que a diferença é a unidade de medida que eu estou utilizando. Uma vez que massa molar, eu utilizo U de unidade de massa atômica, certo? Eu também posso escrever assim, unidade de massa atômica. Quando eu estou utilizando massa molar, eu utilizo gramas por mol ou grama por mol. Essa daqui é para massa molecular e essa daqui é para massa molar, tudo bem? Beleza? Bom, feito isso, né? Vamos fazer a nossa correção aqui agora. O ferro, para isso vocês tinham que consultar a tabelinha periódica, tá bom? Se vocês pegarem lá o ferro, ele possui uma massa de 56 gramas por mol, tá bom? Todos esses resultados a gente tem que tirar da tabela periódica, ninguém precisa ficar decorando massa. Agora, é claro, tem vez que com tantos exercícios que nós vamos fazendo, alguns nós vamos decorando, certo? Xenônio é um gás nobre, certo? Esse gás nobre, se vocês consultarem direitinho lá na tabela periódica, vocês chegam em 131,3 gramas por mol. Aqui eu estou colocando exatamente o resultado que está na apostila, mas vocês poderiam abreviar ou deixar simplesmente só 131. Nos exercícios que envolvem massa molar, geralmente nós abreviamos, né? Que assim facilita também nas contas, principalmente quando envolvem a estequiometria, com as multiplicações e divisões. Sódio. O sódio Na, certo? Ele é um elemento localizado na família 1A, ele é um metal alcalino, tudo bem? Se vocês consultarem lá a massa dele, vocês vão chegar em 23 gramas por mol, tudo bem? Então é 23 gramas por mol. O bromo, galera, tá localizado na família 7A, ele é um halogênio, tá bom? O bromo, ele tem a massa molar dele, né, sendo 79,9. Então vamos abreviar, vamos arredondar, perdão, vamos deixar 80 gramas por mol, certo? Se você deixou 79,9, é claro que não está errado. Selênio, tá, galera? O selênio, ele está localizado, né, na tabela periódica. Ele faz parte aí da família 6A, juntamente com oxigênio e enxofre, tudo bem? Então, ó, o selênio, ele tem a massa molar sendo 79 gramas por mol, tudo bem? A massa dele está em 78,96, então eu abreviei para ficar com 79 gramas por mol. Esse exercício é bem tranquilo, não tem erro, beleza? Super de boa. Bom, vamos lá para fazer a correção agora do exercício número 2. Bom, galera, vamos lá. O exercício número 2, ele começa a envolver as possíveis relações que nós temos, certo? Ele começa a desenvolver aqui os cálculos estequiométricos. Só uma pausinha, né, que eu vou escrever aqui, porque é o seguinte, lembra? Quais são as possíveis relações que eu posso ter em relação ao mol? Eu posso considerar o mol com as seguintes relações. Matéria, que geralmente ou é quantidade de átomos ou é molécula, com volume, e lembrando que isso é constante, certo? Não altera. A matéria é a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23ª. O volume, sempre um mol ocupa 22,4. E a massa, essa sim altera, então eu tenho que buscar a massa de acordo com a tabela periódica, tudo bem? Bom, então vamos lá ao exercício 2. Quantos gramas de ouro existem em 15,3 mols de ouro? E ele ainda deu aqui um dado para a gente utilizar. Bom, galera, a dica que eu dou desde o ano passado que eu falo para vocês é o seguinte: qualquer exercício de estequiometria, você precisa primeiro ver o que o exercício está relacionando. Né? Ele está relacionando quem? Mol com matéria, mol com volume, mol com massa, massa com matéria, massa com volume. Lembrando que essas 4 opções eu posso relacionar elas com qualquer uma, eu posso tentar fazer qualquer combinação. Certo? Bom, olhando aqui o enunciado, ele está pedindo a quantidade de gramas de ouro existente em
15,3 mols. Então ele está relacionando quem aqui? Ele está relacionando grama com mol. Se ele está relacionando grama com mol, eu posso já montar a minha equação, não é? O que ele quer saber? Ó? Quantos gramas eu tenho é x, porque eu não sei. Em 15,3 mols de ouro. Ele está relacionando mol com massa. A informação que eu tenho é o seguinte, ó, dado, ele deu aqui ó, que o ouro tem 197 unidade de massa atômica, que eu também posso chamar de 197 gramas. Isso daqui é o que eu tenho em 1 mol, não é? Ó? Então, o que eu sei? Que em 1 mol de ouro, eu tenho o equivalente a 197 gramas, não é isso? Então, ó, nós caímos aqui numa regrinha de 3 diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Se nós multiplicarmos cruzado isso daqui, nós vamos chegar exatamente no resultado em que o x é equivalente a 3014,1 grama. Então, ó, isso significa que em 15,3 mols de ouro, eu tenho 3014,1 gramas de ouro. Tudo bem? Beleza? Tranquilinho esse exercício, né, galera? Dá uma pausinha aqui para apagar ali e já voltar com a correção do exercício 3. Só um instante. Bom, voltando, galera, com o exercício número 3. O exercício número 3 ele pede o seguinte, ó. Quantos mols de chumbo existem em 517,5 gramas de chumbo? Mais uma vez, qual que é a dica? Verificar o que ele está relacionando, né? E mais uma vez ele está relacionando o quê? Ó? Mols de chumbo existentes em 517 gramas do próprio chumbo. Então, ó, a relação que ele está fazendo aqui é entre mol e massa. Bom, uma vez que nós sabemos a relação, nós podemos montar a nossa própria relação, que a gente encontra na tabela periódica, não é? O que ele informou aqui para nós? Ó? Ele informou aqui, ó, em 1 mol de chumbo, nós temos 207 unidades de massa atômica, que trazendo para a constante de Avogadro, isso aqui é a mesma coisa que 207 gramas por mol, não é? Que seria a massa molar. Então, olha só, o que eu tenho? Em 1 mol de chumbo, eu tenho 207 gramas de chumbo, não é isso? E aí a pergunta que ele faz é, quantos mols de chumbo? Quantos mols? Ó, não sei. Então é X, certo? Existem em 517,5 gramas de chumbo. 517,5 gramas de chumbo. Chegamos numa regrinha de 3, vocês já sabem, né? Multiplica isso daqui cruzado. Se nós multiplicarmos cruzado, isso aqui vai ficar 207x igual 1 vezes 517 dá 517,5. Bom, precisamos isolar o x, 207 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 517,5 dividido por 207. X aqui é igual a 517,5 dividido por 207, nós vamos chegar em 2 mols e meio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né, galera? Esse exercício. Vamos para o próximo. Agora, ó, nós vamos fazer a correção do exercício 4. O exercício 4, de todos esses aí, ele é o mais trabalhoso, porque ele pede para a gente fazer mais de uma relação. Mas mesmo assim é um exercício tranquilo que dá para a gente resolver, certo? O que ele coloca? Gemas e pedras preciosas são avaliadas em quilates. Uma unidade de massa equivale a 200 miligramas. Talvez a maior dificuldade esteja aqui, ó, em interpretar isso daqui. Quando ele fala que uma unidade de massa equivale a 200 miligramas, ele está falando que 1 quilate equivale a 200 miligramas, tudo bem? Então, essa informação ela é super preciosa para que a gente consiga resolver o exercício. E é sempre bom nesses exercícios um pouco mais complexos, né, anotar todas as informações antes de resolver. Se você possuísse um diamante de 2,3 quilates no anel, quantos mols de carbono estariam presentes? E aí ele pergunta, né? Se eu tenho um anel de 2,3 quilates, quantos mols de carbono eu tenho? E aí ele dá a informação, ele falou que ó, os diamantes são constituídos de carbono puro. Então, o que ele quer saber? Quantos mols de carbono eu tenho em 2,3 quilates? Então, o que eu preciso primeiro saber? Em 1 quilate tem 200 miligramas. E isso daqui equivale a quantos mols? Depois que eu souber quantos mols tem em 1 quilate, eu consigo fazer essa proporção, né? Porque aí em 1 quilate eu tenho tantos mols, em 2,3 quilates aí eu tenho X mols.
Então, primeiro temos que descobrir quantos mols nós temos em 1 quilate. E para resolver isso daqui, nós vamos ter que primeiro fazer algumas transformações. Quais são as transformações? Nós temos que recorrer à tabela periódica. Por quê? Lá na tabela periódica nós temos a seguinte informação, tá bom? Lá na tabelinha periódica nós temos a seguinte informação. Em 1 mol de carbono, vou até abreviar aqui, ó, eu tenho o equivalente a 12 gramas. Para eu saber quantos mols eu tenho em 200 miligramas, que é o equivalente a 1 quilate, eu tenho que transformar miligrama para grama, porque não pode, ó, senão eu tenho unidades de medida diferentes, certo? Então, o que eu preciso fazer? Transforma miligrama para grama. Se você transformar miligrama para grama, é pegar esse valor aqui e dividir por 1000. Então, nós vamos chegar a isso daqui em 0,2 grama, certo? Então, ó, em 0,2 gramas, que é o que eu tenho em 1 quilate, eu tenho x mols, certo? Fazendo essa continha, você vai multiplicar cruzados, daqui vai ficar 12 vezes x, dá 12x, igual 1 vezes 0,2 dá 0,2. Esse resultado aqui, ó, o 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 0,2 dividido por 12, x é exatamente igual a 0,016 mols, 0,016 mols. Galera, nós acabamos de descobrir quantos mols existe em 1 quilate desse diamante, certo? Então, olha só, o que eu tenho aqui como informação preciosa agora? O que eu tenho como informação preciosa? Eu vou continuar essa continha aqui, tá bom? Eu tenho em 1 quilate, eu tenho quantos mols? 0,016 mols. Isso, exatamente. Tudo bem? E aí, ó, a informação que ele pergunta, né, a pergunta que ele nos faz é em 2,3 quilates, quantos mols nós temos? Então, em 2,3 quilates, nós teremos x mols, não é isso? Bom, mais uma regrinha de 3, multiplica cruzado, 1 vezes x dá x, 2,3 vezes 0,016, nós vamos chegar em 0,0368 mols, 368 mols. Essa daqui seria a resposta. Se você quiser deixar em notação científica, a gente pode pegar essa vírgula, andar 2 casas aqui, certo? E esse valor ele fica em 3,68 vezes 10, aqui são 2 zeros, a gente andou 2 casas, menos 2 mols. Tudo bem? Então, essa é a resposta para esse exercício. Um tanto quanto complexo, mas é desses que são legais e bons, né? Que treina a gente bem aí para as provinhas. Beleza, galera? Só um instante que eu já faço a correção do 5 e do 4. Fala, galera, beleza? Voltando agora com o exercício 5. O exercício 5 muito mais tranquilo em relação ao exercício 4. Ele tá pedindo assim, ó. Quantos átomos existem em 5,2 mols de ferro? Tá fácil, direto a pergunta, né? Sem erro. O que ele tá relacionando aqui, gente? Quantidade de átomos, quantos átomos? Isso daqui é a mesma coisa que matéria, né? Então, ele está relacionando matéria com mols, não é? Ele está relacionando matéria com mols. Então, a gente não pode montar a nossa relaçãozinha aqui para depois resolver. Qual que é a relação? Ele deu um dado aqui, ó. Qual que é o dado? O ferro tem 56 unidades de massa atômica, ou seja, 56 gramas por mol. Então, o que eu sei é que em 1 mol de ferro, essa unidade aqui que ele deu é massa. Só que o problema é que assim, a massa não está relacionada, ele está relacionando átomos com mols. Então esse daqui foi mais uma pegadinha que ele deixou pra gente, porque ele está relacionando matéria com mol. O que eu sei é que em 1 mol de qualquer coisa, isso do ferro ou de qualquer outra coisa, eu tenho o equivalente a 6 vezes 10 a 23ª quantidade de átomos, certo? E a pergunta que ele faz é, em 5,2 mols, qual é a quantidade de átomo que eu tenho? Vai ser x, certo? Bom, se você fizer essa regrinha de 3 aqui, 1 vezes x dá x é igual 5,2 vezes 6 vezes 10 a 23ª, nós vamos chegar aí equivalente a 3,12 vezes 10 a 24ª quantidade de átomos. Tudo bem? Beleza? Então esse exercício aqui também... Bom, voltando, galerinha, o exercício 6 ele pergunta, né, ó, quantos mols de cobalto existem em 6 vezes 10 a nona átomos de cobalto? Então, o que ele está relacionando? Ele está relacionando átomos com mol. Bom, a ideia é o seguinte, em 1 mol de cobalto, eu tenho 6 vezes 10 a 23ª, certo?